a proibição do mosaico foi algo que também que movimentou hoje, né? Hoje à tarde, movimentou um pouquinho aí, início de noite, né? Os bastidores rubro-negros. O que você pode nos trazer aí de informação com relação a essa questão do mosaico? Não teremos mosaico depois de muito tempo? São mosaicos diferentes? O que você pode nos trazer aí, Rafinha? Tranquilo, Alan. Olha, primeiramente, antes de falar até sobre proibição, vai ter mosaico, não vai ter, onde vai ter, eu só queria parabenizar aí a criatividade aí da Urubuzada de resgatar aquela ideia do placar antigo do Maracanã, uma espécie de animação, e render uma homenagem também ao nosso grande ídolo, que é o Zico. Acho que independente se deveria ter, se não deveria ter, aonde deveria estar o mosaico, eu acho que a ideia é boa, e eu acho que o mosaico ficaria, sim, muito legal. Essa polêmica aí se desenrolou hoje, né, durante a tarde, a Urubuzada veio com essa ideia, e a diretoria do Flamengo vetou. E aí, lógico, toda a torcida do Flamengo imediatamente estranha, porque seria uma homenagem ao nosso ídolo, seria um mosaico legal, e seria uma forma da torcida se expressar. A torcida não está podendo entrar no estádio. Então, será que seria interessante vetar um mosaico? Aí veio a justificativa da diretoria do Flamengo, que o mosaico deveria ficar em outro lugar que não no setor norte-sul. O setor norte-sul seria um espaço a ser ocupado por bandeiras de torcidas organizadas. Essa é a justificativa. Já apareceram aí na internet algumas fotos, eu não sei se você viu, Alan, de mosaicos nessa parte, na mesma parte do estádio em que a Urubuzada estava planejando e já iniciando o trabalho de montar o mosaico. O que assim, coloca até em dúvida a própria justificativa em si. Mas vamos considerar que seja isso. A diretoria queria organizar melhor e deixar com que cada torcida organizada pudesse se manifestar somente através de bandeiras. Acredito que, no mínimo, um preciosismo, né? Um mosaico pequeno, não haveria conflitos entre as torcidas, mas ainda assim o clube entendeu por vetar. Eu espero que em outro momento haja até uma oportunidade de fazer esse mesmo mosaico, que eu acho que seria muito bacana e resgataria uma coisa muito legal, que é a história do Maracanã. Não sei se você concorda comigo. Então, Rafa, vamos lá. Eu vejo de duas formas, já vou tentar colocar por outro ponto aqui. Assim, a gente sabe que tem uma vaidade, sim, com relação à torcida organizada, tá? Isso aqui é claro e notório, todos nós sabemos, cada um tem, sim, eles fazem muitas boas ações, é verdade, são fundamentais, né, dentro do estádio, para que a gente possa motivar, né, o time, e aí quando tem essa liga ainda, quando os caras estão cada vez mais unidos, isso é sensacional. Eu também fiquei surpreso com a forma como foi travado, até porque, não sei se vocês sabem, temos hoje um representante dentro, né, do Comitê do Futebol, que é um dos integrantes do Comitê do Futebol, tá? Que é ligado, sim, à Urubuzada. E também é ele o responsável, tá? É o Diego, né? Ele é responsável por toda a construção de mosaico dentro do Maracanã. É sempre ele que estabelece os locais que fica, como vai colocar cada letra. Ele é o cara que faz o mosaico. Eu já participei de algumas montagens de mosaico. Então, tá tudo muito estranho ainda, muito nebuloso na minha cabeça, Rafa, essa proibição, né? Os motivos que levaram a proibir. Por quê? Eu até entendo que possa rolar um pouco de rincha, de vaidade, pode ser que algumas torcidas se sintam desprestigiadas, né? Mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho, eu acho que está tudo muito recente, mas o Gustavo Oliveira foi, sim, a pessoa que travou, né, a realização do mosaico. Como você muito bem disse, o mosaico, né, iria homenagear nosso eterno ídolo, iria homenagear o nosso Zicão, né, pelo Dia dos Pais agora, no próximo domingo, também conhecido como amanhã, mas isso foi travado, vetado. A lista de relacionados está na tela. E amanhã, jogo importante contra o Internacional, né? Nós vamos com os seguintes relacionados. Vamos de Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael,
Pedro, Ramon, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e o William Arão. O destaque, né, para essa lista de relacionados não é nem o destaque negativo, é a ausência do nosso grande zagueiro Rodrigo Caio, que eu sei que você ontem, junto com o Arthur, falaram muito do Rodrigo Caio, mas é bom que a gente fale um pouquinho mais hoje também. Eu quero dar meu parecer, falar um pouquinho sobre o Rodrigo Caio. Então, o único desfalque diante da equipe do Internacional é o nosso grande zagueiro Rodrigo Caio, que sim, tem muitos problemas físicos, né? E a gente vai falar um pouquinho. Mas como é que você vê a lista de relacionados? Atende seus anseios? São bons jogadores para que a gente possa conquistar uma vitória diante do Internacional, Rafa? Alan, ontem eu conversava com o Arthur que o time do Flamengo, em condições normais, ele tem poucas surpresas no time titular. Mas mais até do que isso, o Flamengo traz poucas surpresas até na lista de relacionados. Talvez quem não esteja muito acostumado pode até estranhar a presença do Vitor Gabriel, mas isso se dá pela Covid/venda do Muniz. E então, a partir de agora, o Vitor Gabriel, que foi devolvido do Braga, vai ocupar esse espaço aí de terceiro atacante, na falta do Gabigol e do Pedro, vai entrar. Fora isso, é uma lista esperada, e o time amanhã também é esperado, é um time que a gente sabe de cor. E, infelizmente, Alan, eu acho que até a ausência do Rodrigo Caio, ela é esperada. Porque há algum tempo o Flamengo falou que ele sairia para um reequilíbrio muscular e poderia ficar fora algumas semanas, usou até o termo semanas, e até então a gente não sabia quanto tempo ele ficaria. E aí passa um jogo, passa dois, a torcida até brincou que o Rodrigo Caio estava fazendo alinhamento e balanceamento, que ele estava meio desalinhado, e a gente veio nesse trabalho aí, e às vezes parece até que o Flamengo vai avisando aos poucos, né, os problemas do Rodrigo Caio. Estava fora contra o Inter, agora está fora já contra o Olímpia, pode estar fora até do segundo jogo de volta. É uma ausência muito sentida, mas a gente confia aí na ascensão do Léo Pereira, né, que parecia irrecuperável, mas agora tem o apoio do técnico, tem a confiança do técnico. Vamos com essa zaga aí de Gustavo Henrique e Léo Pereira. Acredito que eu não consigo notar nada inesperado ou surpreendente nessa lista de relacionados. Então vamos lá, voltar ela aqui para a gente comentar mais uma vez. Não tem nada diferente, talvez as pessoas possam, né, tá querendo aí um pouco mais do Lázaro. O Lázaro teve pouquíssimos minutos, na minha opinião, na partida passada, para poder apresentar um pouquinho mais de futebol, né? Então, acho que vai ser gradativo. O Renato Gaúcho já deu indício que está observando um pouquinho mais o Lázaro. A gente pode ver nessa lista aí o Ramon. Eu que fui um cara que sempre pedi muito o Ramon, né? O Ramon está na lista de relacionados. É verdade também que o René está tratando uma lesão muscular e aí, em virtude disso, abriu oportunidade para que o Ramon pudesse ter mais oportunidades, pudesse estar aí na lista de relacionados. Então, fora isso, o Flamengo vem com os jogadores que a gente está, né, habitualmente acostumados. Com relação ao Rodrigo Caio, cara, é importante a gente falar o seguinte. Eu que sempre fui muito crítico ao Dedé e tudo, e é muito tom de brincadeira, né? Porque à época eu sempre entendi que pelo fato do Dedé ter um histórico negativo também de departamento médico, eu me posicionei contra a vinda do Dedé. E hoje a gente está tendo o Rodrigo Caio sofrendo do mesmo mal que o Dedé acabou sofrendo aí ao longo da sua carreira, tá? Esse mal faz com que eu me sinta preocupado, porque o Rodrigo Caio é disparado o melhor zagueiro do Flamengo e arrisco dizer que ele é o melhor zagueiro do Brasil quando ele está atuando, tá? Porque ele é muito diferenciado. Rodrigo Caio, no Brasil, galera, ele sobra, mas sobra muito frente aos demais adversários. Tem uma eterna briga entre eu e Cleito Júnior aqui no canal Zona Rubro Negro, na qual eu, Alan, acredito, né, que a gente tem sim, é necessário contratar um zagueiro. O Cleito Júnior entende que se nós tivéssemos dinheiro para contratar apenas um jogador para uma posição, ele contrataria um meio de criação. E você, Rafa, como é que você pensa com relação a isso? Alan, essa é a pergunta mais difícil que pode ser feita para o flamenguista nesse momento. A mais difícil. Porque, assim, nós até temos uma zaga titular excluindo os problemas do Rodrigo Caio, que é Gustavo Henrique e Léo Pereira.
não é a zaga dos sonhos. O Léo Pereira ainda está em análise, ele ainda está em estágio probatório, vem fazendo boas partidas, mas o histórico dele não é bom. Mas essa seria uma zaga que daria para a gente encarar em uma sequência. Na reserva já vem o Bruno Viana, que para mim não inspira muita confiança. E tem o garoto Noga, que não teve tantas chances assim, é um zagueiro inexperiente. Então, falta é uma situação que o Flamengo tem e que se a gente principalmente não conseguir aí reequilibrar a musculatura do Rodrigo Caio e a gente tiver uma expulsão, um cartão amarelo, talvez a gente pague um preço caro. Então a zaga é o calcanhar de Aquiles do Flamengo. Agora um meia, eu nem sei se talvez seja uma necessidade tão grande quanto é a zaga. Mas é lógico, o flamenguista vai ver o Arrascaeta ser convocado para a seleção do Uruguai e vai ver entrar o Michael, que é um jogador muito esforçado, muito voluntarioso, mas que está num nível muito abaixo. Assim, um jogador que tem problemas de fundamentos e tal, não tem a criatividade, não mantém a característica. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não, cara. Eu acho que a carência nas duas posições, gostaria que as duas posições fossem reforçadas, mas, sobretudo, pelo histórico de poucos jogos do Rodrigo Caio, na temporada 20 e na temporada 21, eu acho que a ideia inicial é trazer um zagueiro. Então, cara, eu espero que o Marco Braz, nesse momento, esteja na Europa ouvindo você. Seria importante que o Marco Braz estivesse te ouvindo, porque eu compartilho da mesma opinião. Cara, eu entendo que a gente precisa, sim, de um zagueiro. Ah, vai ser o Davi Luiz, galera? Não sei. Não sei. Eu sei que os jornais, né, na Europa já começam a afirmar que Davi Luiz abriu mão, ele poderia, e aí, de negociar com outros clubes, e que agora ele está próximo do Flamengo, já deve existir alguma negociação. Eu não tenho conhecimento de negociação nenhuma com o Davi Luiz. Sou a favor da vinda do cara. Para mim, é outro cara que vai sobrar demais no Brasil. Se acabar vindo, vai jogar muita bola no Flamengo, vai fazer com que a gente tenha uma linha defensiva ali sensacional, na minha humilde opinião. Nós ficaríamos, cara, com a linha defensiva da seguinte forma, né? Entendendo que o Rodrigo Caio, vamos botar aqui, o Flamengo tenha e consiga acertar esses problemas de lesão do Rodrigo Caio. Nós ficaríamos com o Isla, com Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Porra, cara, uma puta de uma linha defensiva, rapaziada. É uma linha defensiva com todo respeito. Provavelmente ele seria um dos zagueiros mais bem pagos do país. Eu não sei quanto ganha o Miranda, eu não sei quanto ganha o Gustavo Gomes, não sei nem quanto ganha o Rodrigo Caio, para falar a verdade. Mas com certeza o Davi Luiz viria para ganhar um grande salário. Então, assim, chega um momento da carreira do jogador que o jogador pode sim se dar o luxo de seguir no seu coração e procurar um local de trabalho e de moradia onde ele se sinta feliz. A gente vê essa história acontecer várias vezes. O Romário tinha muito mercado na Europa e resolveu vir jogar no Flamengo. Ele atendeu o coração dele. Com certeza havia escolhas, principalmente no Flamengo daquela época, escolhas profissionais melhores e financeiras melhores. Mas não é só isso que move um jogador. Ainda mais um jogador que já tem uma carreira internacional e que vocês podem ficar tranquilos com a situação financeira do Davi Luiz. O Davi Luiz não vai passar necessidade. O Davi Luiz é um jogador consagrado e que viria aqui para encerrar a carreira e ser feliz. Muitos jogadores têm essa dúvida. Será que é um momento de voltar ao Brasil? Não é? Quem não se lembra a chamada novela Felipe Luiz? O Felipe Luiz não sabia se voltava. Porque é bom morar na Espanha. O Felipe Luiz pediu para que a gente esperasse que a Copa América acabasse. Ele tinha que pensar, ele continua na Europa, ele não continua aqui. E o Felipe Luiz é um ótimo exemplo disso. Ele cedeu a uma vontade que ele tinha, ainda que significasse sair da Europa, e hoje me parece um cara totalmente realizado no Flamengo. Hoje o Felipe Luiz é um jogador que eu ficaria muito surpreso se não encerrasse a carreira no Flamengo. E também não ficaria surpreso se mesmo após o encerramento da carreira, o Felipe Luiz se mantivesse no Flamengo.
assim como faz o Juan, ou até um dia muita gente especula já, né, que Felipe Luiz pode ser até um técnico do Flamengo. Então a questão é, o Davi Luiz, sendo Flamengo, ou tendo esse sonho de jogar no Flamengo, é um passo enorme para que ele concretize esse sonho. Com certeza o Flamengo tem interesse de ter um zagueiro desse quilate. Então, o que vier para trazer o Davi Luiz, eu acho muito interessante, Alan. E aí, só para a gente entender, eu falo muito isso aqui no canal Zona Rubro Negra, galera. A gente tem que separar as coisas, tá? Muita gente fala, oportunidade de mercado, jogador tá livre, jogador vem de graça, jogador vem de graça. Ninguém vem de graça. O Davi Luiz, se vier, também não vai vir de graça, foi o que eu falei. Eles sempre fecham um valor de luvas e um valor de salário. O que é vantajoso quando o jogador está livre é que você não precisa pagar as luvas na cabeça. Ou em 3 parcelas no máximo, 4. Tá? Você tem que pagar ali, pá. Eu quero tirar um jogador. O jogador, eu não quero. Jogar lá, exemplo. Porra, a gente tirou a Arrascaeta lá do Cruzeiro. Foi uma dificuldade absurda. O Flamengo teve que pagar na cabeça. A diferença é que quando você pega um jogador livre, igual nós pegamos o Guerreiro, à época, você pega o valor das luvas do Guerreiro, dilui durante os 3 anos de contrato, os 4 anos de contrato, e você paga parcelas mensais ali, sem você ter que adquirir empréstimo, sem que você tenha que pagar juros. Então, é por isso alguns falam que é uma oportunidade de mercado. Mas nenhum jogador, nem os que estão livres no mercado, chegam de graça no clube. Vamos que vamos, o Manuel fala o seguinte, falo de graça a questão de não ter multa. E falo do sim, de não só em nomes óbvios. Nome fora da caixinha, logicamente, com custo menor, que eu falo disso. Então, o Manuel está sendo perfeito quando ele fala o seguinte, Rafinha, que, cara, o sim tem que trabalhar para identificar talentos, certo? E talentos óbvios, você identifica, eu identifico, o Ryan identifica, né? Agora, nos surpreender positivamente, como foi com o Pablo Mari, é o que a gente espera e a gente não vê isso acontecer. Concorda, Rafa? Olha, é a pergunta de $1 milhão, né? Onde está o próximo Pablo Mari? Onde está um jogador que vai ser garimpado da 2ª divisão, por exemplo, da Espanha, vai chegar no Flamengo, vai fazer 1, 2, 3 temporadas maravilhosas e ser vendidas pelo triplo do valor. Isso aí é lógico. O sarrafo que foi colocado com o Pablo Mari como algo que a inteligência do Flamengo deveria repetir ou deveria replicar um caso desse, é difícil. Mas é claro, cara, assim, a contratação, ela exige muitas vezes criatividade. Criatividade, de você saber enxergar um talento de um jogador, até porque, Alan, principalmente no momento de escassez financeira, você tem que estar preparado para saber onde estão as boas oportunidades. E aí não oportunidade nesse sentido, aí a Davi Luiz está sem contrato. Não vão precisar pagar direitos federativos a um clube qualquer. Não, oportunidade no seguinte sentido, achar um jogador que é desconhecido, ou que tem um valor subavaliado, ou que é uma jovem promessa. Essa é a característica, por exemplo, do negócio do Pablo Mari. Pablo Mari chegou por um preço muito pequeno, trouxe retorno esportivo e trouxe lucro na venda. Aonde está o próximo? Aí sim, aí com a palavra o centro de inteligência do Flamengo. A gente gostaria de ver, assim, porque é investido esforço nisso, é investido dinheiro nisso, e alguma hora o centro de inteligência precisa dar uma cacetada dessa aí de novo. Eu acho que o que chega mais próximo da gente falar assim, será que o cara deu certo no clube? É a seguinte pergunta, Rafael. Se o Michael sair hoje e for negociado, você vai ficar triste? Olha, o Michael encontrou seu espaço, mas eu coloco o Michael como um desses jogadores que podem ser vendidos, um desses jogadores ditos negociáveis. Talvez eu tenha uma certa implicância com o Michael aí, fiquem à vontade para discordar de mim, mas eu coloco ele no nível negociável e eu coloco ele, Alan, naquele nível de redução de dano, redução de prejuízo. Acho difícil o Flamengo recuperar o valor investido, mas assim,
o mundo árabe está aí, de repente alguém gosta desse estilo de jogo imprevisível do Michael, mas esse critério que você propôs também é bom. Se alguém te falar que ele está sendo vendido, você fica feliz? Você primeiro ouve o preço e depois você fica feliz? Ou você fica triste? Porque assim, para alguém não me deixar triste, sabendo que o Gabigol está indo embora do Flamengo, vai ter que ser um caminhão de dinheiro. Vai ter que ser uma fábula de dinheiro. Para alguém me dizer que está levando o Pedro do Flamengo, tem que ser uma fábula de dinheiro também. Aliás, é só a gente ver por quanto o Muniz foi vendido. Se o terceiro atacante do Flamengo foi vendido, chegou a dar 50 milhões, Alan, em moeda local? Estão especulando até agora, Rafa. A gente 50 milhões. Quando saiu o balanço, mas é o que estão especulando, que está nessa casa aí de 50 milhões. Vamos aguardar aí para ver se confirma essa notícia aí. Alan, se o Muniz, que é reserva do Pedro, vale 50 milhões, eu vou ficar feliz se o Pedro for vendido somente por uma quantia astronômica. Até porque esse aí é um que para mim deu certo no Flamengo. O que eu esperava do Pedro, o Pedro entregou. Talvez ele tenha dificuldade de jogar pelo esquema de jogo, porque ele tem um Gabigol jogando de centroavante. Quando você tem um Gabigol jogando de centroavante, nem sempre você vai conseguir jogar, é difícil, você está disputando posição com um cara muito bom, com um ídolo do Flamengo, um jogador extremamente decisivo, um jogador de seleção. Mas esse é um jogador... nem sempre a titularidade significa que o jogador deu certo. O jogador pode ser útil no grupo. O Pedro é um cara muito útil. Ano passado, o Gabigol teve algumas contusões. O Gabigol é um jogador convocável, vamos dizer assim. Talvez a gente fique sem o Gabigol em setembro e outubro em jogos importantes. Alguém aí confia no Pedro para substituir o Gabigol? Eu confio. Apesar de características diferentes, eu consigo ver tranquilamente o Pedro substituindo o Gabigol e mantendo um altíssimo nível. Talvez a gente não tenha esse reserva para o Arrascaeta. Quem vai entrar no lugar do Arrascaeta? Vitinho? Michael? Mas aí sai o Everton Ribeiro também. Quem vai entrar? Então, assim, eu acho que isso aí tem que ser muito, muito, muito bem visto também, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu ficaria feliz com a venda do Michael, apesar de todo o esforço dele em jogar bem, Alan. O Miro Júnior aí, nosso parceiro, falou: Ceni é justamente o inverso do Renato. Péssimo gestor de grupo. E aí, Miro, eu cansei de falar isso aqui, né? E aí foi uma das discussões que eu tive com o Bruno Pet, que o Bruno Pet virou e falou assim: não, mas você tá trabalhando, tá comprando. Eu falei: não, cara, não tô comprando nada que saia aí de boato, de corredor, de notícia, não, Pet. Eu tô te falando porque eu tenho informação, sim. E quem me falou tá lá dentro e eu te garanto que é isso. Então tá aí, ficou mais do que provado agora. Ele não tem a menor capacidade de fazer gestão de grupo, deixou isso escancarado é fogo, né? Escancarado quando ele acabou partindo para cima do Pedro, acabou perdendo totalmente a razão, estava na razão, poderia ter rasgado o Pedro dentro do vestiário, ele decidiu fazer isso publicamente na coletiva, e ali, para mim, foi o ponto final do Rogério Ceni. Por isso que a gente tem que agradecer o Fitinha, tem sim que dar graças a Deus daquele áudio ter sido vazado, prejudicou o rapaz profissionalmente, mas ajudou o Clube de Regata do Flamengo, porque através daquele áudio ali, a diretoria do Flamengo se viu totalmente contra a parede para que pudesse mandar o cara embora, e isso acabou acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Alan, mas esse é o que faz um herói, né? Um herói tem que ter um certo nível de sacrifício. Então a gente, os torcedores do Flamengo, agradecem. Cara, esse cara tem que sim ser idolatrado pelo torcedor rubro-negro, porque o que ele fez acabou contribuindo para que nós pudéssemos voltar a desfrutar dessa equipe. Então, alô, galera da Flá Desfrute, agora sim podemos e estamos desfrutando dessa equipe. Não sabemos por mais quanto tempo, mas sim, hoje voltamos a desfrutar de uma equipe de futebol, a ver o Flamengo jogar um futebol bonito, ver o Flamengo jogar um futebol feliz, jogar para cima do adversário. Então, alô, galera da Flá Desfrute,
seja muito bem-vindo novamente, porque agora vocês podem desfrutar, sim, né? Porque agora está liberado. O nosso vice-presidente Tosh, que ainda está no Japão, e não sei se você viu na final hoje, tinha uma bandeira rubro-negra, né? Lá, né? Ele tirou a imagem, printou a tela. Então, assim, acreditam e, pelo que está circulando aí, quem estendeu aquela bandeira rubro-negra lá na final entre Brasil e Espanha hoje foi o Tosh, que estava no Japão. Ele está de viagem marcada para Portugal para poder tentar captar novos parceiros, fechar essa parceria que poderia render um Flamengo B, né? E não aqui em qualquer outro estado brasileiro, galera. Nada mais, nada menos do que, né, em algum país da Europa. Como é que você vê essa situação hoje, meu amigo Ralf? Olha, eu vejo com muito bons olhos. Com certeza, quando nós pensamos aí em Flamengo B, você até falou sobre isso no começo, a gente imaginaria inicialmente um Flamengo B no interior de São Paulo, um Flamengo começando com uma filial, vamos dizer assim, mais modesta, mais próxima. Mas você também deu a resposta para isso aí quando você colocou o assunto falando sobre internacionalização da marca. Então, a gente precisa saber isso, a gente precisa entender quais são os objetivos e quais são os motivos que fazem com que o Flamengo pense em ter uma filial. Então, se a gente começa a se debruçar sobre os motivos, a gente vê que o local tem que ser mesmo esses que o Flamengo tentou. Agora o Flamengo está tentando a Europa, mas há pouco tempo se falava na Liga Americana, acho que é Major League, que seria um time até com estádio. Pois bem, o que acontece quando um time como o Flamengo cria uma filial na Europa? Primeiro, pelo que eu sei da proposta, seria uma proposta em que o Flamengo encontraria um parceiro. Qual seria, o que caberia ao Flamengo nesse acordo com um parceiro investidor? O Flamengo tem uma marca que vale muito. Então, o Flamengo entraria utilizando a sua marca, utilizando não só a marca, mas assim, o know-how do Flamengo, aquilo que o Flamengo sabe que é futebol. E o investidor faria um investimento financeiro e poderia tirar bons lucros caso o empreendimento desse certo. Mas vamos lá, o que pode acontecer quando uma empresa passa a ter uma filial, a matriz passa a ter uma filial? Primeiro, vamos supor que esse Flamengo B, ou chamem como quiser, comece a dar lucro na filial. Pois bem, a gente chega na seguinte situação: o Flamengo teria um lucro em moeda forte. Só o câmbio seria extremamente favorável para o Flamengo. Então a gente está falando de quê? A gente está falando de receita. A gente está falando do Flamengo, que é um clube que essa diretoria, ela tem que ser elogiada por isso também. Ela vem sempre tentando aumentar a receita. Ela vem sempre tentando trazer mais dinheiro para o Flamengo para que a gente possa reinvestir no futebol. Então, a filial entra também com essa pretensão, que é trazer grana para o Flamengo. Mas não é só isso, não. Seria uma vitrine do Flamengo, tanto para a marca Flamengo, que é essa marca que faz com que, por exemplo, todo mundo esteja aqui, todo mundo que está na live está me ouvindo falar, é por causa do Flamengo, não é por causa de mim. E o Flamengo poderia ter também uma vitrine de jogadores na Europa. Os jogadores, poderia haver esse intercâmbio de jogadores do Flamengo. Então, assim, são inúmeros benefícios. É um investimento a ser feito nesses moldes de custo praticamente zero para o Flamengo, com inúmeros retornos pensando lá na frente. Tanto esse projeto é de longo prazo que ele independe da diretoria. Ele independe da diretoria. Seja para essa, seja para a próxima, seja quem for, o projeto está aí. Então, assim, eu vejo essa filial do Flamengo como uma ideia fantástica e como um caminho a ser seguido
e mostra muito como essa diretoria pensa futebol, pensa Flamengo e como ela enxerga o tamanho do Flamengo. O tamanho do Flamengo é esse. Você teria alguma coisa aí para acrescentar, Alan? Você gosta da ideia? Cara, acho a ideia fantástica, fenomenal. A gente cansa de falar aqui que as equipes de Portugal, principalmente, ganham uns tubos de dinheiro fazendo isso, vindo no mercado nacional ou no mercado sul-americano, identificando talentos, colocando jogadores para poder jogar uma temporada lá, tendo uma grande temporada e revendendo a preços absurdamente altos em euros para outras praças. Então, assim, Rafinha, para mim, vem toda essa questão ali, né, da estrutura, da internacionalização, de deixar a marca Flamengo ainda mais propagada, só que a vitrine que vai acabar trazendo para os nossos talentos, para os nossos meninos, vai fazer com que o Flamengo dê porrada grande de venda. Porque se hoje o Muniz está saindo daqui e a gente está achando uma ótima negociação, 45, 47 milhões, sabe quanto custaria o Muniz tendo essa mesma visibilidade na Europa, em qualquer clube na Europa? O Muniz já custaria 20, 30 milhões de euros. E quando a gente bota isso na ponta do lápis e multiplica, a gente percebe o seguinte, galera, que é muita grana que está na mesa. Então, entendo eu, Rafa, que o Flamengo vai utilizar, sim, de vitrine, pegar, né, os talentos que ele tem, que não está tendo espaço hoje aqui, porque o Flamengo aqui vai ter que continuar sendo competitivo, vai ter que continuar conquistando títulos, vai ter que continuar aí amassando todos os adversários, mas vai pegar esses meninos que hoje não têm oportunidade de jogar, vai colocar lá com uma puta de uma estrutura, porque também tem isso, tem um período de adaptação desses meninos, tem uma série de coisas que necessita, assim, de um aporte, né, inicial grande de dinheiro, e para que os caras tenham retorno disso, eu não sei quanto por cento o Flamengo vai acabar dispondo, né, do passe do atleta em negociações futuras desses atletas. Porque é isso que vai trazer e atrair investidores, Rafa. Assim, hoje a gente tem visto o nego criar criptomoedas de clubes, né? E tem pessoas que têm comprando, né, essas criptomoedas, acreditando numa futura venda aí de um dos jogadores da base que possa vir a render, né, altos ganhos para esses caras. Então, por que não investir dessa forma? Vamos aguardar, a gente vai estar aqui acompanhando aí, né, a evolução desse início aí, que pode revolucionar, como o Rafael muito bem disse, né, toda a forma de se fazer futebol e de se pensar. O Flamengo pode estar sendo, mais uma vez, pioneiro nessa questão no mercado sul-americano. A ideia, para mim, é excelente e eu gosto muito.